Oi pessoal, tudo bem? Agora devidamente instalados aqui em Delémont, na Suíça, eu posso começar a contar para vocês com mais calma e tranquilidade um pouquinho de como foi a nossa jornada para chegar até aqui. Não foi fácil, a gente teve muita documentação para ser feita, ainda estamos em alguns processos documentais, mas para que tudo corresse bem e para que não tivesse nenhum empecilho, nenhum entrave na viagem que fizesse com que a gente tivesse que voltar ou ficasse preso em alguma outra situação, a gente tentou fazer da maneira mais correta. Algumas coisas eu tive que descobrir sozinha, então eu vou deixar algumas dicas aqui para quem tem esse interesse em estar saindo do país, principalmente com crianças e com animais. E eu vou ir mostrando também ao longo de todos os vídeos que a gente vai fazendo como está sendo essa situação da gente se encontrar num lugar diferente, com umas regras muito distintas do que a gente está acostumado no Brasil, uma cultura completamente nova, a adaptação das crianças, a adaptação dos animais, as nossas rotinas, porque é tudo muito, muito novo, muito diferente. Estar num país tão moderno, mas com uma cultura tão antiga, nos traz à tona algumas questões culturais mesmo, assim, que a gente não tem hábitos e a gente vai descobrindo aos pouquinhos e tentando se adaptar. Mas hoje eu quero contar para vocês um pouquinho do que foi o trâmite para poder trazer junto os animais. Nós viemos com um pastor alemão, um Yorkshire e um gatinho. Não foi fácil o processo documental, eu tive que ir descobrindo sozinha, porque a gente tentou fazer sem assessoria. A assessoria sairia muito cara para 3 animais, assessoria para transporte de animais. Então eu fui descobrindo ao longo de todo o processo como funciona, o que precisa. Tive alguns embates assim que me deixaram com muito medo de não conseguir trazer os bichinhos, mas não esmaeci. Tive um apoio muito, muito, muito importante do Dr. Rodrigo e da Mara, da Clínica São Bernardo, Clínica Veterinária São Bernardo de Indaial. Eles foram sensacionais também descobrindo essa situação do transporte estrangeiro de animais. Era uma novidade para todo mundo e foi difícil, mas conseguimos fazer, deu tudo certo. Os bichinhos estão aqui super adaptados à nova casa, ao novo ambiente, ao novo lugar. E quero contar para vocês, desde o início, esse processo todo ele se iniciou em março, quando a gente decidiu que a gente viria, a gente já começou com o trâmite de animais, porque é toda uma questão documental de vacinas e tudo mais. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês de como foi essa correria, esse corre com os bichinhos. Aqui estão as pastinhas e toda a documentação que foi feita dos bichinhos, para que a gente pudesse, então, estar com eles aqui. Eu sou da opinião de que ninguém pode ficar para trás. Quando a gente assume a responsabilidade de ter um animal doméstico, seja ele um cão, um gato, um coelho, um roedor, um peixinho, uma tartaruga, qualquer bichinho, ele depende exclusivamente da gente. A gente tem que ter a consciência de que vai viver ao lado dele e ele vai viver ao nosso lado por longos anos. E que a felicidade dele, a vida dele, toda gira em torno da gente. Então, não tem como pensar em fazer uma mudança sem trazer junto, sem estar com eles e dar a garantia de que eles vão estar do nosso lado. Então, assim, muita gente me questiona assim, nossa, e os gastos, e o incômodo, e o tempo, tudo isso, né? Vale a pena, é difícil, mas vale a pena, assim, é uma coisa que quando termina tudo e a gente vê que deu certo, é um alívio e é uma felicidade sem fim. Desde o início, então, eu entrei em contato com a Vigiagro, que é a Vigilância Agropecuária Brasileira, é o órgão federal que se incumbe de estar fazendo essa documentação para que os animais possam sair do país. Eles foram, assim, super atenciosos, eu tratei com eles por e-mail várias vezes, eu mandei vários questionamentos, várias dúvidas, e eles sempre foram muito solícitos, sempre me sanaram todas as dúvidas, até porque é um passo a passo bem longo
de documentação, de trâmites que tem que ser feitos para que a gente possa fazer o documento da Vigiagro, né? O documento da Vigiagro, que é o famoso CVI, ele é o último documento que a gente faz quando a gente está com todas as outras documentações completas. Nós iniciamos, então, como eu falei, em março, com a ideia de estar trazendo os bichinhos. E o primeiro passo que a gente tomou, que é uma exigência da União Europeia, é a chipagem de animais. Eles têm que estar chipados, com o cadastro em ordem, para que nenhum outro erro aconteça, porque aqui é muito criteriosa a questão com os animais, assim, você não pode ter um animal que ande pela rua ou abandonar um animal. Então a chipagem garante isso, eles podem encontrar o dono do animal a qualquer momento. Se o teu animal está passeando na rua sozinho, perdido, e a polícia animal encontra ele, eles fazem a leitura do chip, sabem onde você mora, tudo isso, até porque aqui influi numa questão de impostos, você paga um imposto sobre o animal que você tem que dar a garantia de que você realmente vai cuidar desse animal, que ele é seu, que você tem condições para sanar com isso. Então paga-se um imposto anual, que eu vou explicar posteriormente como é que funciona. Mas voltando à documentação, a primeira coisa que a gente fez foi a chipagem, então, dos 3, né? Aqui, a chipagem deles, o formulário de chipagem, foi o primeiro item que foi feito. Por quê? Porque a chipagem, ela tem que ser feita antes da vacinação antirrábica, que vai gerar um período, tem que ser tudo muito coordenado, as datas têm que ser coordenadas para poder fazer o restante dos trâmites. Feita a chipagem, a gente foi no Dr. Rodrigo, lá na Clínica Veterinária São Bernardo, e começou então a questão vacinal. Essa aqui é a carteirinha de vacinação da Patrícia, que é o pastor alemão, né? Então a gente entrou com toda a questão vacinal, e a mais importante delas, a gente fez a vacinação para gripe canina, que não é uma exigência, mas como a gente já estava fazendo a documentação, a gente já aproveitou e fez, né? A gente fez a medicação para vermes, a gente fez todas as vacinas, e a mais importante, assim, a mais exigida e que consta no formulário, na exigência da União Europeia, da Vigiagro, é a vacinação antirrábica, porque o Brasil é um país com risco de raiva, então eles fazem essa exigência da vacinação antirrábica. Feita a vacinação da raiva, a gente pôde aguardar 30 dias, né? A gente tem que aguardar um espaço de 30 dias para fazer o famoso exame de sorologia antirrábica. É um exame bem custoso, bem oneroso, em torno de R$ 1.500 por animal. São poucos os laboratórios no Brasil que são credenciados para fazer esse exame, então o veterinário colheu a amostra de sangue e encaminhou para o laboratório. A gente fez com o laboratório, o nosso laboratório foi o Texa, né, que fez o exame. Eles geram todo o histórico do animal para fazer esse exame. Feito o exame, né, a coleta foi feita no dia 28 de abril. A gente tem que aguardar 3 meses, contados 90 dias da data de coleta do sangue, para poder dar entrada na documentação da Vigiagro. Só é aceito após 3 meses da coleta. Como a gente já estava organizando toda a mudança, foi tudo muito coordenado. Feita a coleta, a gente contou os 3 meses para dar entrada, e depois que você dá entrada no documento da Vigiagro, você tem em torno de 4 dias úteis para receber a liberação e 10 dias para sair do país. O documento da Vigiagro, ele tem validade de 10 dias. Então, tudo tinha que ser muito coordenado, com data de passagem, e esse foi o maior estresse, porque a gente queria comprar as passagens com antecedência, mas não sabia se ia estar tudo certo com a documentação.
A gente tentou ter uma base de dias ali para poder gerenciar tudo isso, porque como a gente mora em Dayal, também tem essa questão. A Vigiagro é em Itajaí, ela funciona em Itajaí, então você tem que ir lá pessoalmente, dar entrada na documentação, aguardar que te retornem e daí quando eles te retornam, dando um ok ou que falta alguma documentação, você tem que retornar lá para dar continuidade ou sequência ou para retirar a documentação, e tem que ser o proprietário do animal, não podem ser terceiros. Então foram longas corridas. Mas resumindo, então, a gente fez o exame da sorologia e nesse meio tempo, nesses 3 meses em que a gente estava aguardando para poder dar entrada no restante da documentação, eu li muito sobre a entrada de animais na União Europeia. Coisas que a gente não encontra em sites normalmente, ou não existem essas dicas, tá? Eu estava realmente acreditando que só me faltaria o CVI da Vigiagro, quando na verdade eu descobri, lendo uma coisa, lendo outra, porque eu entrei em contato com companhias aéreas e ninguém sabia me dar um parecer, né? Cada local, cada companhia aérea tem uma forma de tratar, então algumas questões eu fui descobrindo sozinha. A primeira coisa que eu descobri é que existe uma caixa padrão para transporte de animais internacionais. Ela não é especificamente a mesma caixa de transporte para animais em trânsito brasileiro, né? As companhias aéreas que fazem voos domésticos, elas têm o padrão delas, inclusive a Gol, ela tem uma caixinha para os animais que vão na cabine, que é específica, que cabe direitinho embaixo do banco. Já os animais de grande porte, eles têm uma outra especificação. Então, descobrindo essas questões das caixas de transporte, eu consegui achar um meio termo entre as duas companhias, que facilitaria então o transporte, porque também a caixa de transporte do animal que vai no compartimento de bagagem, ela é bem específica, ela é cheia de segurança, né, não só para o animal, mas também para as pessoas que vão manusear ela, e é uma caixa também muito cara. Mas enfim, caixas compradas, a gente guardou elas para o momento da viagem, mas dentro das especificações. Todo mundo me pergunta assim, e o custo de transporte da companhia aérea? Varia muito, né? As companhias aéreas nacionais, elas têm uma taxa para animais de cabine e diferenciada para animais que vão no compartimento de bagagem, porque os do compartimento de bagagem são por peso e por tamanho da caixa, já os que vão na cabine é uma taxa única, né? A gente transportou o Yorkshire e o gatinho na cabine, nos 2 voos, tanto nacional quanto internacional, e a Patrícia, que é o pastor alemão, foi no compartimento de bagagem. Já as taxas da companhia aérea internacional são bem mais altas, são bem mais salgadas, mas eles vão com muito conforto, assim, dá para perceber que eles têm um cuidado bem grande com os animais, com o transporte de animais. A companhia aérea brasileira, que no nosso caso foi a Gol, a gente comprou com antecedência, fez a reserva com antecedência e já pagou as taxas. Ok, estava tudo certo. Já a companhia Swissair, que foi a do voo internacional, a gente fez a reserva via saque, fez essa reserva antecipadamente e pagou as taxas no aeroporto no dia do embarque, porque daí eles verificam os animais, verificam se está tudo em ordem antes de fazer o despacho, então eles fazem a cobrança da taxa animal. Lembrando que, detalhe, me disseram no saque que o custo era em dólar, que eu deveria pagar em dólar, levei em dólar, chegando lá não, as taxas só podiam ser pagas ou no cartão de crédito, não poderia ser em débito, no cartão de crédito,
ou em dinheiro físico em reais, né, em cédulas em reais. Ou seja, fiz o pagamento no cartão de débito, no cartão de crédito, desculpa, que ficou muito mais fácil. Então, esse trâmite de passagem aí foi resolvido. Caixas de animais compradas, depois de muita leitura, eu descobri que eu precisaria de um documento expedido pela Polícia Animal Internacional para que quando eu chegasse no aeroporto de Zurique, essa documentação fosse verificada para ver se estava tudo em ordem. Toda aquela documentação que eu estava separando para dar entrada no CVI animal no Brasil, que eu deveria aguardar 3 meses, eu tive que mandar por e-mail para a polícia suíça, para a polícia animal suíça, para que fosse expedido uma autorização para a entrada dos meus animais na Suíça. Essa em específico foi muito tranquila, porque eu mandei toda a documentação certinha. Ela foi, em questão de 1 semana, eles já me deram o retorno, né, com o ok de que estava tudo correto. E que eu deveria, assim que chegasse no aeroporto, quando passasse pela alfândega animal, na retirada dos animais, eles iriam verificar os animais, eu deveria pagar uma taxa de trânsito animal e a taxa da polícia animal para entrada do animal no país. Ou seja, eu não sabia que essa documentação era necessária, eu descobri lendo e pesquisando, né, fazendo muitas pesquisas, então eu descobri isso. E isso foi fundamental, porque se eu não tivesse isso, quando eu chegasse no aeroporto, eles iam me barrar e não iam deixar meus bichinhos entrarem. Isso nem a própria Vigiagro me informou, porque a Vigiagro me disse que era necessário somente o CVI, quando na verdade não, eu precisaria desse documento expedido antecipadamente, né? Eles até solicitam que seja feita até 3 semanas antes da chegada do animal no país. Revisando a documentação, que foi revista várias vezes para que não houvessem erros. Carteirinha de vacinação com as vacinas, né? Com as vacinas, a chipagem, tá? O exame antirrábico, certo? O atestado de saúde. Estaria completa toda a documentação necessária para dar entrada no famoso CVI. Lembrando que tudo isso é necessário levar os originais e cópia autenticada, tá? Eles só aceitam cópia autenticada. Então, de cada documento desses, para dar entrada, não é necessário marcar horário, agendar, é só ir lá e levar toda a documentação. Fui eu lá, muito bela, feliz e formosa, no dia 28 de julho, com toda a documentação certinha para dar entrada no CVI. Chegando lá, você preenche um formulário de solicitação e eles te dão um prazo de 4 dias úteis para expedir o documento. Ótimo! Deixei a documentação lá, voltei para Indaial, tranquila, feliz e sorridente, com os dias contados, acreditando que em breve estaria tudo certo. No dia seguinte, pela manhã, eu recebo uma ligação da Vigiagro que havia divergência nas documentações. Isso é muito importante falar, porque eu acreditei que a documentação estava correta, eu estava com todos os itens certinhos, esperei os 3 meses do exame antirrábico, tudo ok. Quando eu estava, na verdade, com problema na documentação dos 3 animais. Quais são os problemas? Coisas que a gente nem imagina que possam acontecer, mas que se não tiver tudo realmente coordenado, eles não fazem o CVI. A primeira dificuldade na documentação foi a questão da Patrícia, que é o pastor alemão. A Patrícia é uma mestiça de pastor alemão. Na verdade, ela é um pastor alemão com uma deficiência genética, então, aparentemente, fisicamente, ela é um animal um pouco diferenciado de um pastor alemão tradicional, como a gente vê por aí. Então, em alguns documentos dela, ela tem sem raça definida, como, por exemplo, na chipagem, e na carteirinha de vacinação, ela tem a raça definida como pastor alemão.
Como? É importante dizer. No exame antirrábico, que é o que a Vigiagro se baseia, com todos os dados, tá? Os dados têm que bater deste exame com a carteirinha de vacinação, com o atestado de saúde, tem que ser exatamente igual, tá? Então, a gente teve que refazer as documentações e colocar exatamente o que dizia no exame antirrábico, que era mestiço pastor alemão. Não podia nem ser pastor alemão e nem sem raça definida. Tinha que ser mestiço pastor alemão. Esse foi o primeiro entrave que a gente teve que resolver. A gente alterou onde não dizia essa definição sobre a raça dela. Inclusive, entramos em contato com a doutora Rafaele quanto à questão da chipagem. E, enfim, que o doutor Rodrigo conseguiu resolver esse problema pra gente e deu tudo certo. Tá. O segundo problema, a Fernanda, a gatinha, faz aniversário no dia 10 de agosto. A data de nascimento dela é 10 de agosto. Em alguns documentos constava 8 de agosto, né, a data de nascimento. Também tivemos que alterar porque tinha que estar exatamente como no exame antirrábico. Então, por uma divergência de dias, a gente teve a documentação devolvida para que fosse retificada. Então, feita essa alteração, todos com 10 de agosto, ok, passou. O Dieguinho também tinha uma data, dentro dessa documentação, que o ano de nascimento estava incorreto, por um erro de digitação, na verdade. Então, a gente teve que alterar para que ficasse também redondinha, todos os documentos iguais com a mesma data. Feitas todas as retificações, fui a Itajaí novamente, dei entrada, morrendo de dor no coração, assim, porque como eu dei entrada na segunda-feira, eu teria até a quinta-feira para conseguir retirar essa documentação, porque da madrugada de quinta para sexta a gente viajaria. Então, eu tava com o coração na mão, assim, super ansiosa, super nervosa, mas a documentação foi aceita, eles expediram o CVI, me entregaram na quarta-feira. É um documento bem elaborado, tá? Daí a gente entende o porquê que eles solicitam tantas documentações, é um documento bem elaborado, ele é traduzido para a língua, né, de onde, para o país onde a gente vai, né? Então, ele é todo carimbado, assinado, cheio de situações, né? Um documento bem específico. Mas, depois que saiu o CVI, eu já fiquei mais tranquila, juntei toda a documentação, fiz as pastinhas de cada animal para poder fazer o transporte deles, porque cada companhia aérea que a gente chega, a gente tem que apresentar toda a documentação, eles verificam se está tudo certo. Eu queria ter feito no momento também o passaporte animal, que é um passaporte de trânsito animal. A Vigiagro não está fazendo em função do Covid, eu não entendi por quê, mas enfim, que não estão fazendo, e esse é um documento que eu vou fazer agora aqui na União Europeia para os bichinhos. Transporte ok, animais embarcados, viagem tranquila, foram super sossegados, eu até estava com medo que se agitassem muito, lembrando que a gente não pode sedar os animais para viagem. Eu dei, com indicação do veterinário, uma medicaçãozinha para que eles não enjoassem, né, não vomitassem, não passassem mal na viagem, mas foi uma viagem super tranquila. A gente chegou no aeroporto de Guarulhos, como a gente chegou pela manhã, nosso voo internacional era só à noite, a gente fez a contratação de day use, né, no Hotel Pullman, em Guarulhos, passou o dia lá com os bichinhos, sensacional, super indico fazer hospedagem com animais no Hotel Pullman em Guarulhos, tá? Eles recepcionaram os bichinhos com alimentação, com caminhas especiais, foi perfeito, assim, foi um momento de descanso, a gente conseguiu descansar e os bichinhos também ficaram super tranquilos, então super indico fazer o translado com uma paradinha para que os animais se desestressem.
Embarcamos no voo internacional também, viagem super tranquila, super sossegados, os bichinhos se comportaram. A gente não pode tirar eles das casinhas durante a viagem, mas a gente alimentou, a gente deu água, eles foram assim ótimos. A companhia aérea também compreendeu muito a nossa situação, porque eram 3 animais, eu tinha Alice junto, uma criança de 7 anos, que querendo ou não, também exige uma atenção. Super bacana, viagem tranquila. Chegamos no aeroporto de Zurique. Chegamos em Zurique, deu tudo certo, chegamos em casa, nos acomodamos bem, mas a saga foi mais ou menos essa. I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. Why you keep on asking about my friend, Bo? Mess around and put up in the friend zone. With you it's like being in the end zone. Touchdown, touchdown, ayy. I be in the box like it's bento. Hit my heart beating, what's the tempo? Ain't the game running through your tempo. Bust down, ayy. I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. About to do a bit, what you in for? Tell them dudes fall back like it's limbo. Don't complicate things, keep it simple.